Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu espírito, no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque tu és um Deus que nos surpreende, Senhor Deus. O Senhor nos surpreende por nos amar, sendo nós ainda pecadores, por enviar o seu Filho amado, Senhor Deus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O Senhor nos surpreende, Senhor Deus, porque nós não merecemos o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão, mas a tua graça nos alcançou. Senhor Deus, que haja hoje aqui poder da tua palavra para consolar os corações, para colocar ânimo e vigor nos corações, para tirar os corações de uma direção que não te agrada e colocar os corações numa direção tua, Senhor Deus. Nós pedimos e suplicamos, porque só o Senhor pode fazê-lo, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, que cada irmão seja tocado de maneira especial. Tu és o Deus que atua em cada coração de maneira particular e poderosa. Vem sobre essa congregação e atua, Senhor Deus, para que os nossos corações se alinhem à tua vontade. Nós te agradecemos e esperamos da tua misericórdia no derramar da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. 52 dias para construir ou reconstruir o muro, ou as muralhas, não é? Um tempo muito curto, um tempo em que não poderia ser feito, a não ser que pela mão do próprio Deus, agindo em favor daqueles que estavam ali trabalhando e edificando. Meus irmãos, eu sempre creio que Deus quer operar naqueles que Ele chama, que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado a todos aqueles que Ele salva. Agora o problema é o seguinte: você está atento ao chamado de Deus? Muitas vezes nós temos sonhos nos nossos corações. Eu vou fazer isso para a obra do Senhor, eu vou fazer aquilo para a obra do Senhor. Mas a pergunta é: será que é realmente o projeto de Deus? Será que Deus nos chama a fazer aquilo que estamos pensando em fazer? Será que Deus realmente nos chamou para nós fazermos o que estamos fazendo? Meus irmãos, para isso nós temos que, como Neemias, ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que mesmo ele trabalhando num local ali onde o seu rei era um pagão, ele estava ali para experimentar a comida do rei, ele era um copeiro do rei, ele tinha uma remuneração boa, pelo que tudo indica, ele tinha bens que ele adquiriu por isso, mas ele corria o risco de ser envenenado. Então, ele provava para que o rei pudesse, então, tomar a sua refeição. Meus irmãos, este homem, ele foi um homem diferente, um homem que servia a Deus, mesmo quando ele trabalhava num lugar que não serviam a Deus. Ele tinha uma vida no Senhor. Então, para nós identificarmos o chamado de Deus, ou para nós termos a certeza, a plena confiança de que Deus nos chama para alguma coisa, em primeiro lugar nós temos que ter o quê? Uma vida de intimidade com o Deus que chama. Meus irmãos, nós muitas vezes, quando nos convertemos, queremos fazer e não aprender. Nós queremos agir e não descansar no Senhor. Nós queremos salvar o mundo, porque aquela mensagem realmente ela é muito forte. E ela promove no nosso coração uma alegria indescritível, imensurável. Quando nós fomos chamados lá atrás, salvos pela graça, o nosso coração ficou tomado de uma satisfação e nós queríamos que outras pessoas, que os nossos amigos, que as pessoas com quem nós convivíamos também fossem alcançadas por esse chamado. Então a gente sai turbinado para fazer alguma coisa. Mas interessante, nós não podemos fazer se do céu não nos é enviado uma mensagem para fazer.
Nós não podemos agir quando os céus dizem para nós aquietarmos. Então nós precisamos estar em sintonia com o Senhor do universo. Meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus para entender o que Deus tem para nós. Nós vemos hoje uma nação que se declara evangélica, mas nós não vemos hoje o poder dessa nação que se declara evangélica. Nós falamos que tem muitos evangélicos no Brasil, mas a pergunta é: onde está o poder deste povo? Nós não temos visto o poder pelo tanto de número que eles falam que tem de evangélicos. Será que temos realmente esse número todo? Eu queria que você prestasse uma atenção. Nós vamos aprender aqui com Neemias algumas coisas que aconteceram na vida dele, que ele chegou depois de 52 dias aqui, começaram a edificar, e quais as medidas que ele tomou, que ele enfrentou, e o Senhor lhe dera a graça. Primeira coisa, compaixão. Meus irmãos, se nós voltássemos no capítulo 1, quando Neemias, ele ouviu, porque ele pergunta, né? Aqueles judeus que escaparam do exílio, que ficaram lá. E ele tem a seguinte notícia: olha, eles estão com os muros derrubados, estão vivendo em miséria e desprezo. Meus irmãos, o que houve ali foi uma profunda compaixão. Meus irmãos, nós vivemos um tempo hoje onde a compaixão está em extinção no meio de nós. Nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, nós temos vivido pouca compaixão. Eu tenho vivido pouco. Está errada a minha postura. Talvez algum de vocês possam se identificar comigo. Ou talvez alguns de vocês estão falando assim: você realmente está sem compaixão. É verdade. Compaixão não é apenas ter dó. Compaixão é fazer. É fazer algo. É tentar diminuir a dor daquela pessoa, fazendo algo por ela. É tentar carregar aquele fardo junto com ela para que não haja tanto peso em cima da vida dela. A compaixão, ela tem que estar nas entranhas do coração de um crente no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais apreciei foram os abraços que eu recebi no dia da morte da minha mãe. Eu fiquei extremamente grato a Deus pelos abraços que eu recebi. Eu recebi abraços de pessoas que eu jamais tinha tido qualquer contato. E recebi também dos amados do Senhor. Quer dizer que um abraço fez toda a diferença na minha vida. Estou dando um testemunho particular. Mas agora, o quanto nós poderíamos fazer na vida dos outros? Se nós saíssemos para fora dessas paredes, parássemos de agarrar em ministérios dentro do templo e usássemos as nossas vidas fora das paredes, onde nenhum dos irmãos iria saber o que você está fazendo. Só os céus e o inferno saberiam o que vocês estão fazendo, o que nós estaríamos fazendo. Quão produtiva seria a nossa vida? Porque, veja bem, eu não preciso contar o que eu estou fazendo. Eu preciso que o céu veja o que eu estou fazendo e que o inferno também veja. O céu vai se alegrar na minha vida em Cristo Jesus. O inferno vai passar a me odiar mais ainda, porque eu amo a Cristo e vivo para o louvor da glória dele. A compaixão faz isso. Faz com que você muitas vezes tenha aqui um dinheiro, talvez até para pagar uma conta da semana que vem e ver uma necessidade, você enfia a mão no bolso e dá aquele dinheiro a ele. Eu estou dando um exemplo. Nós poderíamos dar aqui vários exemplos. Foi esse que me veio à mente agora. E talvez ninguém ficará sabendo, a não ser os céus e o inferno. E aquela pessoa que você abençoou. Quantas vezes nós podemos fazer alguma coisa? Quantas vezes nós vemos as pessoas com dor? Eu estava falando com a pastora Joelma, as pessoas às vezes, elas falam que não fazem. Essa semana nós passamos aqui a maior parte com 6 ou 7 pessoas, não é isso, pastores? Quem veio aqui durante a semana falar: olha, eu fiz um bolo, vim trazer para vocês e vim orar. Quanto?
2 óbitos nós tivemos aqui. Um deles frequentava os cultos aqui conosco. Perdeu seu pai querido. Ficou extremamente abalado. E talvez as pessoas não se interessem. E essas pessoas passam por aqui. A pastora fechou hoje, já passaram 140 pessoas por aqui. E não é vir pregar o evangelho a elas. É vir falar, eu estou aqui. O que eu posso fazer por você? E você pregar o evangelho também. E depois, quando eu criar uma certa intimidade, eu vou falar da palavra da verdade. Essas pessoas passam por aqui e não conhecem a maioria dos crentes dessa igreja. Essas pessoas perdem os seus queridos e muitas vezes vão dentro de uma funerária, abraçada a um caixão, embora para casa. Não há compaixão nos corações. Não há compaixão. Porque nós estamos presos na nossa vidinha medíocre. Trabalho, 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 dinheiro, 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 critico, critico, critico. E não tenho tempo para abençoar, abençoar, abençoar. O ministério está dentro do nosso nariz aqui. As portas do nosso tempo. Não podemos. Quantos chegaram e foram lá na casa e perguntaram: quais são os nomes dos pais de vocês que estão ali, ou queridos, que eu quero anotar, porque eu quero orar por vocês essa semana? Falta de compaixão em nós. Falta de compaixão nas nossas vidas. Pessoas aqui, na porta do nosso templo, muitas vezes não recebem o nosso abraço. Muitas vezes não recebem a nossa oração. Por quê? Porque isso não dá ibope. Ninguém vai saber se você vier aqui às 3 horas da tarde, bater palma e chamar os que estão lá e falar: eu trouxe um pão para vocês aqui. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele se assentou. Versículo 4, do capítulo 1, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E eu tomei aquela dor no meu coração, aquela dor me foi uma dor. Porque eu entendi que aquelas pessoas estavam em miséria, desprezo, e os muros estavam derribados. Meus irmãos, quanto tempo faz que você não chora por uma pessoa? Quanto tempo faz que uma pessoa chega para você e fala: olha, eu estou com uma doença incurável. E você só bate nas costas dela e fala: Deus é bom. Mas você não chora com ela e nem por ela. Porque o que nós sabemos falar é assim: Deus é bom, meu irmão, Deus é bom, não é isso? Deus pode, eu sei que Ele pode, e eu sei que Deus é bom. Mas não há sentimento, porque nós não choramos com essa pessoa. Nós ficamos sabendo todos os dias de notícias difíceis. Mas o nosso coração continua fazendo os mesmos projetos. Nós continuamos a nossa vida, nós só batemos nas costas, falamos Deus é bom, e a nossa vida continua. Como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, este homem tinha um arder no coração pela vida dos seus irmãos. Este homem ficou impactado. Ele ficou tomado de angústia. Ele não suportou, ele assentou e chorou. Ele assentou e chorou. Este homem, ele literalmente se angustiou pelo angustiado. Porque ele tinha uma vida com Deus. Não era para que as pessoas vissem. Era porque ele realmente estava triste. Compaixão. Segunda coisa, que este homem tomou um caminho. Versículo 4 ainda. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 1, versículo 4, a parte B. Jejum e oração.
Meus irmãos, pastora, sexta-feira, eu fiquei com tanta vergonha dela ter me chamado a minha atenção, que eu não consegui olhar nela. Eu já ajoelhei ali e comecei a orar. Eu fiquei com tanta vergonha, foi sexta-feira passada, que eu fiquei impactado com o negócio. Doeu no meu coração. Aí eu falei, para eu não ir lá contar uma prosa para ela, eu vou ajoelhar aqui e vou obedecer. Por quê? Porque eu oro muito pouco. Nós vemos aqui estes homens que estiveram antes de nós, mas são os nossos irmãos na fé. Eles tinham vida de oração, jejuns. Eles tinham vida de submissão a Deus. Que a sexta-feira, se eu estivesse no ônibus, eu ia falar, ô Emerson, você vai me dar 10 minutos aqui que eu vou ficar aqui orando. Você aguenta aí. Não liga o ônibus, liga a luz para quem quiser ficar, mas você espera 10 minutinhos ali. Por quê? Porque nós não temos vida de oração. Ah, mas não há poder, não há oração. Como que vai haver poder? Ah, orar meia hora aqui, todo dia cedo, isso é nada. É um começo, mas é nada. Ah, mas eu, irmão Pedro, eu oro em casa. Se você orasse em casa, tanto que você fala, você orava aqui também. Porque você ia ter tanto prazer de orar, tanto que você fala que você ora em casa, e orar aqui no culto, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, de manhã, você ia pedir para abrir, para orar em horário especial. Por quê? Porque é bom orar aqui. E este homem tinha uma vida de oração. Ele começa a oração no versículo 5 dizendo, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Adoração. Oração é adoração. Oração é louvor. Oração é declarar quem Deus é. O quão valoroso, o quão grande é o Senhor. Quão grande é meu Deus. Nós cantamos aqui, não é? Mas nas nossas orações, nós deveríamos falar também, quão grande é meu Deus. Maravilhoso Deus. É muito mais fácil a gente cantar, parece que a gente fica meio entretido, mas orar sozinho, sem ninguém ouvir, sem ninguém ver nenhuma habilidade nossa, parece que é difícil. Parece que não há paciência no nosso coração em ajoelhar, trancar a porta, ou ajoelhar num canto e falar como o nosso Deus é maravilhoso. Este homem, ele não saiu fazendo as coisas, ele teve compaixão. Ele se entristeceu e ele caiu de joelhos. E ele fez jejum, porque ele tinha uma causa para enfrentar. E ele queria intimidade com Deus antes de enfrentar essa causa. Súplicas. Olha o que ele diz no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Suplicar. Ouve, Senhor, gemido da alma. Meus irmãos, será que você tem motivo hoje para orar? Tem motivo? Temos motivos. Nós temos irmãos aqui passando por enfermidade. Roberto está passando por lutas. Nós temos irmãos passando aqui por falta de oportunidade de trabalho. Nós temos filhos aqui afastados do caminho do Senhor, fazendo coisas horrorosas lá fora. Era para nós cair de joelho. Nós temos filhos nossos que às vezes nós estamos achando que são bonzinhos, mas estão com problema também e nós não estamos revestindo eles de oração. Nós temos parentes nossos que ainda não têm uma decisão em Cristo Jesus. Nós temos o nosso país que está tentando buscar um rumo, mas está uma dificuldade doida. Quanto desemprego, quanto desperdício de coisa, quanta corrupção, quanto desperdício de verba pública. Oração, jejum por essa nação, intimidade com Deus.
Versículo 7, arrependimento, confissão de pecados. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Quem está fazendo essa oração? Neemias. Quem que era Neemias? Um homem que amava a Deus. Ele está dizendo, nós temos. É fácil você dizer, eles têm cometido pecado, mas você precisa dizer, nós. Eu e você temos que entender que nós temos pecado e desobedecido ao nosso Deus. Meus irmãos, este homem conhecia as promessas do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus estatutos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele orava em cima das promessas do Senhor. Meus irmãos, você não lê Bíblia durante a semana, como é que você vai orar a palavra? Você não participa dos estudos bíblicos, como é que você vai entender para você orar a palavra? Nós precisamos de orar a palavra. Meus irmãos, jejum e oração vem antes da ação. Até para nós agirmos, nós precisamos ter a instrução do nosso Deus. A terceira coisa que eu aprendo, este homem arrisca a vida para cumprir o propósito de Deus e pelos seus irmãos. Este homem, no capítulo 2, diz a palavra que ele estava entristecido e o rei percebeu a sua tristeza. E o rei perguntou, o que está afligindo você? E ele diz, como eu poderia estar alegre ou não triste, sendo que a cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída e o povo está em miséria. Então quer dizer que esse homem, quando ele disse isso ao rei, o rei poderia falar, mate-o, porque eu não quero ninguém triste na minha presença. Mas ele foi ousado. Diz a palavra que ele faz uma breve oração. Orou e disse ao rei. Eu e você precisamos entender isso. Orei ao Deus dos céus e disse ao rei, capítulo 2, versículo 4. Meus irmãos, você tem se arriscado para servir a Deus? Ou a sua vida é bem acomodadinha? Você vai viver aquele crentismo. Essa palavra acho que não existe. Mas nós vamos inventar ela aqui agora. 200 anos de igreja. Banco A3, né? Fileira A3. Ninguém pode sentar, senão o cara faz bico. Quando morre tem que pôr uma placa lá, ninguém sentar no banco do cara. 200 anos de igreja. E não faz diferença. O chamado de Deus vai te custar tudo. Se Deus te chama, você tem que dar tudo a Ele. Não é parte da sua vida, é toda a sua vida. Inclusive, literalmente, muitas vezes. Nós vamos ser chamados para entregar literalmente a nossa vida pelo Evangelho da Graça. Este homem foi ter com o rei, foi ousado em falar ao rei o que lhe afligia. Era a destruição de Jerusalém. Então todos os propósitos na vida de Neemias foram corretos, identificados com a palavra de Deus. Agora, algumas coisas acontecem. A quarta coisa que eu aprendi lendo esses capítulos foi: a oposição certamente virá e virá com fúria plena. 3 homenzinhos, não é homenzinho torto não, bem mais que torto. Sambalate, Tobias e Gesem
ferramentas do inferno. Vieram, e é interessante que a primeira sensação que no caso só primeiro Sambalate e Tobias, muito desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Capítulo 2, versículo 10. A primeira coisa, se você fizer o que Deus quer que você faça, você irá desagradar muitos. Estes homens estavam na posição de governo em Samaria. Estes homens, então, já se sentiram desagradados, porque Neemias viera se compadecer daquele povo e reconstruir. Meus irmãos, se a tua vida não desagrada os outros, a tua vida é um problema, porque ela está assim com o mundo. Se a tua vida não desagrada aos outros, certamente você não está na plena vontade de Deus. Primeiro, ninguém vai querer a sua pregação, porque a verdade vai contra os corações corruptos. Aí você vai ter que fazer aquela pregaçãozinha de crente perdido. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Aí o cara vai falar, ó, Jesus me ama do jeito que eu sou. No que eu faço, então, tudo bem, joia. Não é assim. Jesus te ama, mas há uma escolha a fazer. Vida, caminho estreito. Vida no caminho largo. Vida no caminho estreito, conduz ao Senhor. Vida no caminho largo, conduz ao inferno. Ele te ama. Mas se você não se arrepender e não crer somente nele, você será enviado ao inferno. Essa é a pregação. E essa pregação trará fúria no coração dos ouvintes. Você diz lá, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Talvez você vai receber uma pedrada. Mas essa é a verdade que precisa ser dita. Quando souberam, zombaram. Você vai ser debochado. Capítulo 2, versículo 19. Eles vão debochar de você. Aqui já estavam os três juntos. Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Querei rebelar-nos contra o rei? Além de zombar, ainda acusaram eles de rebelde, criar problema. Interessante que isso não é só dos de fora, não, muitas vezes de dentro, né? Outra coisa, ajuntaram-se todos os inimigos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, capítulo 4, versículo 8. Não é fácil fazer a obra do Senhor, vão ter menosprezo, vão ter zombaria, vão ter ataques. Capítulo 6, versículo 2, tentaram enganar, olha, mandaram carta, vem Neemias, que nós queremos conversar. Neemias falou, olha, eu não tenho tempo, a obra é grande, nós precisamos avançar. Nós não temos tempo para isso agora. Mas o propósito do coração desses três homens era enganar, fazer uma cilada para que a obra parasse. A oposição certamente virá, se você ama Deus, se você teme a Deus, se você vive para Deus, e será em oposição de plena fúria contra a tua vida. A não ser que você seja aí um Cláudio Duarte, vai dar tudo certo. Vou fazer algumas graças aqui, você ri. Vou falar até que Deus é brincalhão. Aí você vai lá, Cláudio Duarte. Aí você ri bastante das blasfêmias e heresias. Aí você não vai ter problema. Os artistas vão gostar de você. A classe de homossexuais vai gostar de você, a classe de assassinos vai gostar de você, a classe dos mentirosos vai gostar de você, a classe dos fofoqueiros vai gostar de você, todos aqueles que estão intimamente ligados com o pecado vão achar que você é legal. Aí não tem oposição. Agora, vive a verdade e prega a verdade, furiosos contra você. 5. Trabalho.
e trabalho. Meus irmãos, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz aqui. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Meus irmãos, eu queria dizer a você que não há nenhuma conquista sem trabalho. Não há. Nós temos que construir alguma coisa. Nós temos que construir. Esse templo foi fundado em cima de um lamaçal. Quando nós passamos uma maquininha aqui, o povo falou: vocês são doidos, só. Mas falar que são doidos é fácil. O difícil é o companheiro para trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos fazer fundação, vamos gastar em fundação, vamos fazer fundação e vamos sair para frente. Estou dando um exemplo muito simplesinho. Agora, você quer ganhar vidas para o reino, você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Ânimo para trabalhar. Muitas vezes as pessoas querem fazer planos e querem começar, lançar a pedra fundamental e depois somem. Olha, eu tenho uma ideia do ministério assim, eu tenho uma ideia do ministério desse jeito, eu tenho uma ideia. Mas cadê? É hora de arregaçar as mangas. É hora de parar de pensar nos problemas e ter ânimo para tocar em frente. Nós temos um objetivo aqui no Jardim Kennedy, que é o reino de Deus avance. Não é o nome do pastor, não é o nome do irmão, não é o nome do líder, não é o nome da pessoa. Não, é o nome de Jesus Cristo. Para isso nós precisamos trabalhar. Disciplina e obediência à liderança. Capítulo 4, versículos 19 e 20. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longes uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará com nós. Não tirou o trabalho deles. Eles teriam que ouvir. A liderança falou: quando tocar a trombeta, corre lá, que o ataque é lá. Então nós precisamos trabalhar nisso e obedecer. É muito difícil um pastor pastorear as ovelhas quando cada ovelha quer ir para um lado. É muito difícil. Eu estou falando de um pastor lá no campo. Mas vocês entenderam que aplica a nós também. É muito difícil. Porque muitas vezes a ovelha não está vendo perigo. E há o perigo do lobo, há o perigo do leão, há o perigo do urso. Então nós precisamos estar obediente a Deus em primeiro lugar. E depois a liderança. Trabalhar e proteger um ao outro. Ou uns aos outros. Não dá para cada um ter uma ideia. Não tem jeito. 6. Vão haver aproveitadores dentre o próprio povo de Deus. Eles aparecerão. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Alguns desses homens judeus que estavam mais abastados começaram a vender produtos e começaram a tomar as terras, a tomar as posses, a tomar inclusive os filhos. Usaram de usura, aproveitaram. A palavra de Deus dizia que não devia nem cobrar juro do irmão. Mas eles usaram disso para ganhar dinheiro. Estavam obrigando esses homens a venderem suas casas, suas posses, inclusive seus filhos. Sempre acontecerá no nosso meio de aproveitadores. Se rebelarão ali, tentando tirar algum proveito.
Mas se nós estivermos em oração, em submissão, dentro do propósito de Deus, no trabalho do Senhor, Deus vai nos dar graça para identificarmos esse problema, como Neemias, ouvindo isso, identificou. Capítulo 5, versículos 6 e 7, olha o que diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias, um servo do Senhor, que estava na liderança, ele identificou o gemido do povo, ele viu que havia razão, ele chamou. E ele regulou o povo. E ele falou: isso está errado. Ele identifica e chama a responsabilidade. Porque ele tinha vida no altar. Ele era um homem precioso aos olhos de Deus. Ele era um homem com intimidade com Deus. Meus irmãos, problemas estão aqui para ser resolvidos. Muitas vezes vão ter que abrir as feridas, como essa foi aberta aqui, mas foi resolvida. E é interessante que o próprio Neemias dá o exemplo de negar a si mesmo a provisão que ele tinha direito. Capítulo 5, versículo 14, final do versículo 14. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Abrir mão. Tem hora que você precisa abrir mão dos seus direitos, para que a coisa ande. Não são só os deputados e senadores que nós esperamos que façam isso, porque eles não fazem de jeito nenhum, né? Aqueles que estão lá na mamata não abrem mão. Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos até esquecer deles um pouco e olhar para dentro da nossa congregação. E nós abrimos mão dos nossos direitos. Nem eu e nem os meus irmãos comemos o pão devido aos governadores. O que está acontecendo com a nossa geração? Nós temos nos desviado do caminho do Senhor. Nós estamos pensando que igreja é isso que acontece aqui todos sexta, sábado, domingo. Isso faz parte da igreja, mas não é igreja. A igreja são homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro, que vivem para a glória daqueles que os salvou. E vive isso em plenitude, arrojados nisso. Nós vamos congregar, é bíblico. Não vos deixei de congregar, como é costume de alguns, está lá em Hebreus. Então nós precisamos, quão bom e agradável o quê? Viverem os irmãos unidos. Unidos não é um na casa do outro, fofocando, não. É unidos. Às vezes eu não estou junto aqui com você, mas eu estou ligado em você. E quando eu estou junto com você, eu estou junto e ligado. Irmãos, foram essas as atitudes de Neemias que eu identifiquei aqui. Mas teriam outras que a gente podia notar. Mas o que eu quero deixar bem claro a vocês é que mesmo depois da compaixão, do jejum, de arriscar a vida, de entender a oposição vai acontecer, de trabalhar e de notar que há aproveitadores no meio, há uma confissão aqui. O resultado vem do Senhor. Talvez nós vamos trabalhar penosamente e não vamos ceifar. Outros ceifarão depois de nós. Talvez nós vamos pregar para alguém que nós depois não vamos ver mais. E nós não vamos ver o fruto disso, porque Deus vai dar o fruto, mas nós não vamos ver. E essa pessoa vai para longe e vai também ceifar outras pessoas no nome do Senhor Jesus. Nós temos que investir todo o nosso esforço aqui em fazer a vontade de Deus. E é Deus quem dá o triunfo. Capítulo 2, versículo 8, olha o que diz aqui, voltando um pouquinho aí. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele entendeu que o favor que o rei derramou sobre a vida dele, permitindo, enviando cartas e pedindo até madeira para construir as portas, foi Deus que abençoou.
e lhe deu favor, inclusive de não ser morto. Porque se o rei ali enfesasse, ele podia ser morto. Capítulo 4, versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter convosco. O nosso Deus pelejará. Nós vamos fazer aquilo que temos que fazer, mas a resposta vem do Senhor. Meus irmãos, é o Senhor quem dá êxito. É o Senhor. Não são os nossos próprios braços. Não é o nosso talento, não é o nosso vigor. É o próprio Deus. Josafá, ele disse, vá e vede o livramento. Josafá foi, fez o que Deus mandou fazer e Deus destruiu. Ezequias levou a carta de ameaça de Senaqueribe e colocou diante do Senhor e falou, Senhor, olha o que esse homem está dizendo. Está dizendo que o Senhor não é Deus. O anjo do Senhor passou de noite e matou 180 mil homens de Senaqueribe. Ezequias não disparou um arco. O anjo do Senhor passou no acampamento à noite. Capítulo 6, finalzinho do 16. Os inimigos reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Meus irmãos, Neemias, ele fez o que Deus mandou fazer. E o nome de Deus foi glorificado. O problema é que nós não fazemos a nossa parte, queremos que Deus faça tudo. Ele tem poder para fazer tudo. Mas Ele deixa algumas coisas para nós fazermos. Como? Muitas vezes, retirar a pedra, se Ele mandar assim. Retirem a pedra. Se o Senhor Jesus, aquele dia da ressurreição de Lázaro, falasse para aquela pedra, pedra, lança-te ao mar, aquela pedra saía voando ali, lá para o meio do mar. Mas Ele falou para as pessoas, tirem a pedra. Muitas vezes nós não queremos trabalhar dentro dos conceitos, dos preceitos e dos estatutos do Senhor. Nós queremos trabalhar da nossa maneira e queremos que o milagre venha. Não. Experimentemos, pois, trabalhar a maneira do Senhor, obedecendo-o em tudo o que Ele pedir. E Ele dará a resposta. Nós estamos tentando converter pessoas. O Senhor não nos disse para converter pessoas, Ele disse para anunciar o Evangelho. Evangelho é, creia no Senhor Jesus, arrependa-se e será salvo. Não é luz piscando na igreja, gente dando cambalhota, não é isso. Pregue o Evangelho. O Evangelho está aqui, a palavra de Deus. Só que as pessoas estão achando que o Evangelho não tem poder, então precisam atrair pessoas. Deixa Deus, que o Senhor não sabe como salva. Eu sei como salva, então eu vou pôr umas luzes aqui, vou dar um efeito, vou apagar a luz. Jovem gosta disso. Gente, jovem vai amar isso. Nós precisamos que os jovens gostem. Aí nós mandamos o jovem para o inferno mais rápido. Por quê? Porque os jovens gostam de descarregar os seus hormônios. E nós damos força para isso. Não confiamos na supremacia e no poder do Evangelho de Cristo. Por isso temos táticas que ofendem os princípios da palavra de Deus. A única maneira de um jovem crer no Senhor Jesus é pela verdade. Bolsonaro repete um versículo que eu penso que ele nem sabe o que significa. Mas é um versículo verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós não podemos oferecer aos nossos jovens a mentira. Nós não podemos oferecer a mentira.
é Deus quem dá a resposta. Só Ele pode converter o coração de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um adulto. Só Ele pode trazer esse coração. Então nós devemos viver e anunciar a verdade, que é a palavra de Deus. Não acrescentar e nem subtrair, mas expressar a verdade. Ah, mas se você for desse jeito, não vai ficar ninguém na igreja. Aí, não é comigo. Talvez os pais não tenham dado um testemunho tão forte assim da palavra. Talvez a culpa do jovem não ficar na igreja não seja do pastor. Embora o pastor seja falho, seja um pecador ainda, talvez seja culpa dos pais, que muitas vezes pregam a verdade, mas vivem mentira. Que muitas vezes os filhos não veem eles com a Bíblia aberta em cima da mesa da sua casa. Que muitas vezes o filho vê o pai tratando a mãe e a mãe tratando o pai e fala: meu Deus, nem casamento eu quero. Talvez seja isso. Talvez os pais não consigam nem autoridade para disciplinar os seus filhos mais. Ah, mas então, já que o pai não tem autoridade, nós precisamos fazer alguma coisa. Israel, manda pintar a igreja de preto, Israel. Vamos trazer um grupo de teatro. Aí a gente vai digerir a palavra mais light. Ah, vamos chamar um conjunto, esse aqui é muito fraco, chama um conjunto. Aí a gente não sabe da vida do conjunto lá fora. De repente o cara toca na noite, é um adúltero, é um beberrão. A gente põe em cima do púlpito. E aí ele destila carne em cima dos nossos jovens. Destila carne. E os nossos jovens absorvem. Porque espiritualmente, muitas vezes você não discerne. Mas põe uma pessoa que ama o pecado em cima do púlpito para você ver o que acontece com uma igreja em breve. Algumas gerações talvez depois. Eu estou falando isso porque eu tenho convicção do que eu estou falando pela palavra. Meus irmãos, só Jesus pode converter. Só Jesus pode salvar. E é Ele que precisa ser anunciado. Não há entretenimento no púlpito. O púlpito é um lugar de falar a palavra de Deus. E é ela que pode salvar. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor mais uma vez foi misericordioso para conosco. O Senhor mais uma vez foi benevolente para conosco, nos permitindo receber uma porção da Tua palavra. Senhor Deus, nós sabemos que só o Espírito Santo pode levar essa palavra, Senhor Deus, aos corações de uma maneira que eles possam ser assimilados, pode haver o discernimento e possa ser praticada, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos nos voltar para a palavra, nos arrepender dos nossos pecados e ter uma vida de acordo com a Tua santa e plena vontade. Senhor Deus, temos pecado contra o Senhor, nós temos desviado dos Teus caminhos, Senhor Deus, nos traz de volta, Senhor Deus, apruma a nossa vida de acordo com a Tua verdade e nos faz homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, levanta aqui, Senhor Deus, homens e mulheres que vão pregar a Tua palavra, Senhor Deus, que vão ser usados como veículo de bênção, como canal de bênção, Senhor Deus, que vão avançar com o Evangelho, Senhor Deus, adolescentes, Senhor Deus, jovens, Senhor Deus, que serão cheios do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, receberão da Tua palavra, Senhor Deus, e caminharão, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Quebra hoje aqui, Senhor Deus, toda obra que não é Tua, Senhor Deus, toda obra que tem sido colocada, Senhor Deus, mas que não vem do Senhor, faz um milagre aqui, Senhor Deus, para louvor da Tua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, famílias aqui são especiais para o Senhor,
Esses homens e mulheres que aqui estão, Senhor Deus, eles saíram da sua casa num frio, numa chuva, Senhor Deus, e tiveram um compromisso em vir te adorar, Senhor Deus, que eles sejam cheios do teu poder essa noite, Senhor Deus, e que eles saiam daqui, Senhor Deus, com um brilho, Senhor Deus, daquele que está com Cristo na sua vida, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Transforma as nossas vidas, Senhor Deus. Transforma para louvor da Tua glória, Senhor Deus. Eu quero colocar no nome de Jesus, em primeiro lugar, a vida do nosso irmão Roberto, Senhor Deus. Roberto está passando um momento difícil, Senhor Deus. Ele foi acometido de uma enfermidade, Senhor Deus, mas nós cremos que o Senhor é o Deus que pode remover as enfermidades, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu és o Deus que pode visitá-lo de maneira extraordinária, Senhor Deus, e pode frustrar qualquer expectativa da medicina, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Fortalece a sua família que está nessa guerra ali, Senhor Deus. Fortalece a família da fé, Senhor Deus, para que possamos estar prontos, Senhor Deus, para interceder e para abraçar o nosso irmão, Senhor Deus. O Rodrigo Almeida, Senhor, pede por sua vida, Tu conhece o coração, Senhor Deus. O Adolfo, Senhor Deus, pede pela vida da dona Vilma, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, é sogra do pastor Cláudio, está internada, ela perdeu seu esposo essa semana, Senhor Deus. O Enio, Senhor Deus, pede oração pelo seu tio João, que está na UTI, visita a UTI ali, Senhor Deus. Ali a Mara pede pela Jane, Senhor Deus, e os outros irmãos enfermos, Senhor Deus, e o Zênio, Senhor Deus. Pede, Senhor Deus, pela sua parente, Senhor Deus, a Zuelana, Senhor Deus, que está enferma, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, quanta enfermidade nós recebemos notícia aqui, Senhor Deus, tanto espiritual quanto física. Visita, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós esperamos, colocamos o nosso pedido no Teu altar e esperamos a Tua resposta no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos no nome de Jesus.